Bem, nós estamos mais uma vez aqui na Cressol. Vamos conversar então com a Patrícia, ela que é a gerente aqui da Cressol em Prudentópolis. Patrícia, então qual é a importância da Semana Nacional de Educação Financeira para a população? Seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Então nós iniciamos hoje a Semana de Educação Financeira e o tema da semana teve uma alteração nos últimos dias, né? Então nós estamos trabalhando a Semana de Educação Financeira, que tem como tema Proteção Financeira, que foi o primeiro tema, né? E foi acrescentado e solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul. Pensando nessa questão do que o Estado vem passando e para que a gente possa também falar durante essa semana, sensibilizar as pessoas a contribuírem também com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E sobre a Semana Financeira, essa semana ela é dedicada a falar sobre o uso do dinheiro. Então a gente tem alguns pilares, né, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que falam sobre a questão financeira, que é nós termos um orçamento, um planejamento doméstico, que é falar das nossas entradas, das nossas fontes de renda e das nossas despesas. Por mais simples que seja, as pessoas hoje elas não têm às vezes o hábito de fazer esse controle, né? E por que isso é necessário? Porque a gente pode planejar o nosso orçamento e pensar nas nossas reservas futuras, né? Então hoje os especialistas eles falam que a gente precisa ter como reserva de emergência no mínimo 3 vezes o nosso custo de vida mensal guardado, que é para aqueles imprevistos. Então isso é uma chamada reserva de emergência. Existe também aquela reserva que a gente faz pensando nos nossos planos, nas aquisições que a gente pretende fazer, como a casa, um carro, uma viagem, né? Que são aqueles planos mais a longo prazo, né? E também a gente não pode deixar de pensar no nosso complemento para a aposentadoria, né? Uma reserva para a aposentadoria. Então a gente vai trazer aqui hoje esses pilares para a gente conversar um pouquinho. Agora, Patrícia, falando então sobre os cuidados aí com os gastos diários, o que a população pode fazer então para resguardar, né, e manter sempre em dia as suas finanças? Então, Maurício, uma dica bem simples é essa questão do controle do orçamento, que é saber quanto que eu ganho e quais que são as minhas despesas. Importante também é saber que a gente tem aquelas despesas que são as fixas, que a gente já sabe o valor exato que a gente vai gastar por mês, e as despesas variáveis. A gente pode até fazer uma projeção, né, do quanto que a gente pode gastar durante o mês, mas o valor real a gente só sabe depois que o gasto foi feito, né? Então é importante a gente manter esse controle do que entra, qual que é a minha fonte de renda, quais que são as minhas despesas fixas, quanto que eu posso gastar com as despesas variáveis e qual que foi o real gasto. Por que disso? Porque quando eu for pensar em algo que envolva o dinheiro, eu já sei exatamente quanto que eu posso comprometer no meu orçamento para isso. Agora, e sobre reserva de emergência? Como que as pessoas podem atuar e buscar nesse segmento, investir é um bom caminho, com certeza, né? Com toda certeza. Então a reserva de emergência, como a gente falou um pouquinho no início, ela é aquela despesa que ela vem sem que a gente espere por ela. Aqueles imprevistos que sempre acontecem e quase nunca a gente está preparado para eles, né? Então, como eu falei, o ideal é que a gente mantenha pelo menos 3 vezes o nosso custo de vida em reserva de emergência, para poder ser usado no momento de emergência. E hoje, quais produtos que a gente tem que a gente pode ir formando essa reserva? Hoje a gente pode fazer ela na tradicional poupança, em aplicações em RDC. Por que eu estou sugerindo esses produtos? Porque são produtos com boa rentabilidade, são produtos com liquidez, então são produtos que caso eu precise deles amanhã ou depois eu consigo fazer o resgate, e são produtos também que contem com toda a segurança. São produtos sem risco, né? Bom, e nós sabemos aí que a Cressol também, ela oferece diversos serviços, né, que podem resguardar a vida financeira, né, do seu cooperado. Gostaria que você falasse então, né, um pouco para as pessoas que estão nos assistindo aí sobre esses serviços. Bem, eu vou começar falando, e não se assuste, mas eu vou trazer no primeiro momento aqui os seguros, né? Os seguros, eles têm como objetivo resguardar os nossos bens, né? Então, eu escuto muito, quando a gente oferece um seguro, a pessoa não entende o seguro como uma despesa. E, na verdade, o seguro, ele é uma forma da gente cuidar das nossas aquisições.
Isso quando a gente pensa em seguro de vida, em seguro residencial, um seguro para automóvel, né, um seguro para lavoura, um seguro para maquinário. Então, o seguro também é uma forma da gente proteger os nossos bens, né? Então, o seguro de vida, de automóvel, como eu citei, o ramo de seguros em geral. Então, para que as pessoas olhem para esse produto e não enxerguem apenas a despesa. Ele é importante, sim, no momento em que eu posso adquirir, né, no momento em que eu estou financeiramente tranquilo, mas no momento em que financeiramente eu não estou tão tranquilo, é ideal que a gente também tenha o seguro, porque caso venha acontecer algo, eu estou seguro em relação ao meu bem, né? Falar também um pouquinho dos nossos produtos de investimento, né? Então, quando a gente pensa numa reserva de emergência, como eu citei, a gente tem aí a tradicional poupança, né, que vem de encontro. Quando eu penso no investimento, né, em guardar algo a mais longo prazo para uma aquisição, a gente tem os produtos de RDC, de LCA. Pensando numa aposentadoria também, a gente pode trabalhar com esses produtos de aplicação e também com a cota capital. Então, são algumas soluções que a gente oferece pensando nesse tema. Muito bem. Bem, para fecharmos então, quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que estão aí nos assistindo para que tenham aí uma proteção financeira em dia? Bem, eu acredito que o primeiro é manter esse controle do orçamento doméstico, né? Então, é trabalhar as fontes de entradas, as fontes de saídas, para a gente saber né, quanto é o nosso custo de vida, quanto que a gente ganha, né? Se não tem o hábito ainda de poupar, né? Às vezes quando a gente fala assim, poupar pelo menos 3 vezes nosso custo de vida ou fazendo um seguro, a gente se assusta, porque muitas vezes a gente não tem o hábito. Então, criar esse hábito, se você ainda não tem o hábito, comece por pequenos valores, mas para ir criando esse hábito de poupar. Outra dica que a gente dá aqui também é a questão da tomada de empréstimos, né? Quando a gente vai aderir a um financiamento, sempre olhar as taxas, as condições, para quê? Para ver se ele cabe dentro do meu orçamento, se essa despesa ela cabe dentro do meu orçamento, né? Então, cuidar também com essa questão dos empréstimos. Outra dica importante é falar sobre o financeiro com toda a família, né? Então, assim, às vezes uma família tem uma pessoa que é detentora da fonte de renda, mas é importante que o cônjuge, que os filhos saibam qual que é o custo de vida, quais que são as entradas, quais que são os desejos dessa família para o futuro, né? Para que eles também compartilhem e possam colaborar também na questão do dinheiro. Bem, então, Maurício, nós falamos aqui de alguns temas que compõem a Semana de Educação Financeira, mas ele é um tema mais amplo, tem mais assuntos que a gente pode estar abordando, então quero me colocar e colocar a agência à disposição também da população. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre o tema, tiver dúvidas, quiser de repente um modelinho de orçamento doméstico, quiser entender um pouquinho mais sobre as reservas, quiser abordar o tema, né? Olhar o tema, porque essa semana a gente vai ver muito nas mídias, nas redes sociais, vai ter bastante material. Então a gente convida o pessoal a vir, entender um pouquinho mais, entender como é que a gente pode estar auxiliando o pessoal aí. Ok, muito obrigado. Nós conversamos então com a Patrícia, gerente aqui da Crisol, que trouxe informações então sobre a Semana Nacional de Educação Financeira 2024.